Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel Amaral, analista CNPI técnico, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês análise técnica de algumas commodities: soja, milho, café, boi e ouro. Eu vou trazer análise técnica tanto do mercado nacional, a sua confluência com o mercado internacional, e também tentar trazer algumas curiosidades para vocês. O meu certificado e o meu disclaimer estão na tela e vamos lá ao que interessa. Bom, pessoal, esse gráfico aqui na frente é do SJC Futuros, Soja Futuros, gráfico mensal, tá? Brasil. A gente pode entender que o ativo ficou um bom tempo consolidado nessa região, né? E aí a gente teve aqui uma forte região de pressão por demanda compradora, né? O ativo, provavelmente no gráfico semanal, ele estava em tendência de alta nessa região, fazendo tobos e fundos ascendentes, né? Só que aqui, nessa região que eu demarquei, ele sentiu uma região, como a gente pode ver lá no período anterior, uma região de resistência ao preço. O preço capturou liquidez naquela região de resistência e corrigiu caindo, né? E aqui, assim, desde 2020, que é essa região do gráfico, até aqui, que nós estamos em 2021, ele teve uma forte pressão de demanda compradora, corrigiu e regrediu nas regiões das médias. Vamos verificar se ele não corrigiu também numa região de Fibonacci, olha lá, perto dos 50 e do 61% da região, né? Trocou, sentiu uma região de suporte, de troca de polaridade desse último topo aqui, que foi essa região, voltou a subir, rompendo topo, porém com desinteresse na demanda, né? E na sequência, a gente teve uma forte presença de oferta, o mercado voltou, o preço voltou a corrigir na região das médias, mas já também com não tanta região de demanda compradora e com divergência, tanto no RSI quanto no MACD, né? A divergência ela é um forte sinalizador da presença de oferta ou de demanda do ativo, então é importante acompanhar os indicadores. O ativo chegou a consolidar aqui no gráfico mensal e sentiu uma região presente bem forte de oferta, né? E o mercado caiu. Consequentemente, ele voltou numa região onde era uma antiga região de demanda, né? O que isso significa? Significa que quando ele consolida dessa forma, começou a sentir um breve sinal de divergência no MACD, no RSI, que é mais ou menos essa região aqui que ele está apresentando, né? Que é essa região aqui, ó. Pode ser que comece a vir uma região de oferta, desculpa, uma região de demanda compradora, né? Então, aqui é uma região que ele consolidou no gráfico mensal e pode começar a ter interesse de demanda. E, aproveitando essa relação, que o preço da commodity caiu, vem muito de acordo e alinhado com a relação também do agronegócio em relação ao seu potencial e em relação aos bancos, né? A relação de crédito, inadimplência. O ativo caiu, né? O principal valor do commodity caiu, isso tem uma reação de consequência aí na relação do lucro e dos ganhos das empresas relacionadas ao agro, né? Tem muito essa relação. O principal commodity deles precificado com desconto, consequentemente afeta aí na proporção de ganhos das empresas do agronegócio. Então, tá aqui essa relação. Se nós vamos aqui para o gráfico semanal, ele dá um pouco mais de clareza nessa região, né? O preço consolidou, né? E quando o preço consolidou dessa forma, e eu já tinha falado várias vezes em outros vídeos, ele cria regiões de liquidez em cima e cria as regiões de liquidez abaixo. Preços nivelados, como eles estão assim, né, consolida a região, então a gente pode ficar muito à mercê de um ativo capturar a liquidez, fazer mudança de característica e voltar para a região, capturar a liquidez, fazer mudança de característica e voltar para a região e ficar assim, né? Para a gente ter ativos em tendência de alta ou em tendências de queda, ele tem que romper a região com interesse forte de demanda, fazer um pullback e fazer a troca de polaridade na região e aí possivelmente voltar a subir. Esse é um primeiro cenário. Ou o mesmo no sentido oposto na presença de oferta romper a região,
fazer uma troca de polaridade e voltar a cair, né. Então esse é o primeiro cenário que eu enxergo no ativo aqui agora. Se a gente trazer ele para valores anteriores, a gente pode ver que ele fez exatamente esse movimento. O gráfico semanal dá essa leitura de uma forma melhor. O preço do ativo consolidou, aqui ele rompe a região, faz um pullback na troca de polaridade da região, as médias móveis ancoram o preço. Existe aqui também no indicador MACD uma forte demanda compradora, no RSI também, favoráveis ao movimento de alta do preço, né? E o alinhamento, etc. E é basicamente isso. Então, há tempos presentes, nós temos aí o commodity da soja em consolidação com uma prévia tendência de queda, né? Olha como ele se comporta aqui, ó. Ele vem, cai, rompe a região, faz pullback, troca a polaridade nessa região, cai com alinhamento das médias, entendeu? E o MACD dando condição também. Isso no gráfico semanal. Agora a gente está um pouco instável, né? As médias móveis estão, de certa maneira, sem direcionamento. O preço está com topos e fundos nivelados. E a gente tem aquela região que eu desenhei anterior para entender o movimento, o próximo movimento do preço. Então é mais ou menos isso. O preço da commodity está aí, de certa forma, consolidado perto de uma região de demanda. O cenário mais ideal é ele vir, captura a liquidez, recebe pressão de demanda compradora e para voltar a subir, né? Mais ou menos nessa ótica, ok? Trouxe aqui de curiosidade o contrato internacional da soja, né? Futuros de soja ZS1. Eu estou aqui no TradingView e basicamente ele acompanha muito o movimento brasileiro, né? Olha o que eu falei antes. O ativo consolidou, sentiu região de demanda compradora, sentiu uma presença de oferta nessa região de resistência do preço, né? Corrigiu, voltou a subir, mas sentiu novamente essa região aqui, ó. Tá vendo? São regiões de pressão de oferta. Corrigiu de forma abrupta, né? Entrou em uma breve tendência de queda, o que consequentemente teve ali, como eu falei antes, nos movimentos do preço da commodity. Está consolidado numa região próxima da região de demanda, mas ele ainda precisa sentir pressão aqui para desenvolver. É mais ou menos isso, com uma visão de longo prazo no gráfico semanal, ok? Bom, temos aqui o gráfico do milho, CCM Futuros, tá? Gráfico mensal. De forma prévia, a gente pode analisar, eu vou trazer aqui um pouco para vocês, ó. De forma prévia, podemos analisar que em 2020, que essa região aqui acompanhou até um pouco a demanda pela soja, né? Teve o mesmo crescimento exponencial, ancorado pelas médias móveis, com presença de demanda no MACD. Aqui embaixo, vou tentar trazer o MACD um pouco mais para cima para vocês. Olha lá, ó. Demanda do MACD também, tá? E ancorado pelas médias móveis, sentiu uma região de presença de oferta, né? De várias circunstâncias e vários motivos, né? Gente fazendo take de porcentagem de ganho, venda, enfim. Teve uma forte presença de oferta aqui no início de 2023 até maio de 2023, onde ele caiu com uma forte presença. Sentiu uma região de troca de polaridade, né? Suportes viram resistências, resistências viram suportes, aqui nesse caso, né? A troca de polaridade. Teve um avanço pela demanda aqui, não desenvolveu muito, corrigiu na região e está fazendo o nivelamento do preço nessa região. Se a gente trouxer aqui uma retração de FIBO, ele sentiu o 61 com forte aqui, tentou desencadear um movimento de demanda, sentiu uma presença de oferta nessa região aqui por ponto de interesse de vendedor e está consolidado nessa região por enquanto, né? Se a gente trazer ele para o gráfico semanal, a gente tem isso um pouco mais claro, né? O mercado, a diferença no mercado direcional, né? Topos e fundos ascendentes, com as médias móveis ancorando, o MACD dando condição de compra. E aqui a gente vê o mercado consolidado, a média móvel de 200 meio que no meio do preço, o mercado nivelando regiões, né, de topos e fundos, e aquilo que eu falei, o mercado tem que
capturar a liquidez aqui embaixo para voltar a subir, ou capturar a liquidez em cima para voltar a cair, senão ele fica nessa região consolidada, né? Tem aí algumas incertezas pairando também sobre algumas questões envolvendo o agro, instabilidades políticas e fiscais, mas mais ou menos isso, né? De forma de análise gráfica semanal, tá aí, né? Nos médios prazos, de longuíssimo prazo aconteceu isso, nos médios prazos ele entrou em tendência de alta nessa região até, corrigiu com uma forte presença de oferta, ok? E eu diria agora que ele está aqui numa região de venda, só que numa forte presença de oferta, de demanda. Ele está com uma forte presença, de novo, uma forte presença de venda, que é essa região aqui, indicado por um candle forte de venda, com um breve alinhamento das médias móveis, com o MACD a favor da venda, só que ele está chegando numa região de demanda. Então, você concorda que ele fica nivelando o preço? Ele vem, captura a liquidez, recebeu presença de oferta e caiu. Igual aqui, ele veio, ó, corrigiu, sentiu região de demanda nessa região e subiu. Sente região de oferta e cai. Ele está dentro desse retângulo, digamos assim, né? Mais ou menos isso, ok? Bom, temos aqui café ICF Futuros, gráfico semanal, tá? Teve uma forte demanda compradora nesse período, tá? Ele sente a região, rompe as regiões, faz trocas de polaridade com as médias móveis ancorando, MACD a favor da demanda compradora, atinge um valor bem considerável aqui em cima, sentiu presença de oferta vendedora com divergência no MACD e chegou a consolidar no preço, né? A minha visão é que aqui ele veio capturar liquidez. Aqui era um fundo relevante do preço. Vou tentar trazer aqui para vocês. Aqui era um fundo relevante do preço. Capturou liquidez e está subindo um pouco divergente, né? Olha o MACD ali embaixo, né? Ele está subindo com um pouco de divergência. Pode ser que ele venha aqui, pelo menos no gráfico semanal, apenas vir capturar liquidez e voltar para essa região, né? Ele vem aqui, captura a liquidez e volta para a região, né? Porque ele está subindo com uma forte presença de demanda, só que com divergência, ok? Isso no gráfico semanal. Se a gente trazer para o gráfico diário, vamos tentar dar uma olhada no gráfico diário aqui. Ó, no gráfico diário, ele veio capturar a liquidez desta região aqui, ele sentiu essa demanda, tá vendo? Ó, aqui era uma região de liquidez, e aqui também era uma região de liquidez. Ele capturou liquidez dessa região e voltou a subir, entendeu? Aqui ele pode sentir brevemente uma região de oferta, tá vendo? Ele pode sentir uma presença de liquidez nessa região aqui, cair, né? Fazer uma troca, um pullback para voltar a subir. Eu diria que ele está numa região aqui tá numa forte presença de demanda compradora, só que na cara de uma região de oferta, entendeu? Vou até tirar esses desenhos aqui, ó, tentar mostrar mais ou menos o que eu acredito que ele possa fazer. Ó, vou desenhar. Ele vem aqui, captura essa liquidez, isso aqui é uma liquidez, tá vendo? Tem regiões de liquidez, volta e corrige, entendeu? Esse movimento que eu acho mais fundamental ele fazer, até uma retração na média móvel de 9 e o MACD tá com força compradora, o que é bom para ele, mas é mais ou menos isso, entendeu? Mais ou menos isso. Assim como ele veio capturar a liquidez, olha o movimento que ele vem, ó. Ele vem, captura a liquidez dessa região de fundo, numa presença de demanda, com o MACD a favor da compra e volta a subir, entendeu? Ele tá subindo agora? Tá, mas na cara de uma região de oferta. Vamos até puxar um MACD aqui para ver como ele tá. Vamos dar uma olhada? Ó, eu tenho certeza que deve estar numa região de retração. Ó lá, sabia, entendeu? Aqui está numa região de cautela, eu diria. É isso. Bom, temos aqui agora o contrato futuro do boi, BGI Futuros, gráfico semanal, tá? O que a gente pode considerar aqui? O ativo tinha
um nivelamento de preço bem constante aqui, e em meados aí do ano de 2020 teve uma crescente exponencial até o aumento da volatilidade do ativo, entrou numa forte tendência de alta, acredito eu que seja pelo corte do abate do gado, etc e tal, né? O mercado cresceu de forma forte, exponencial, corrigiu, voltou a subir, fazendo topos e fundos ascendentes, com nivelamento das médias móveis e o MACD a favor. Sentiu presença de oferta, tentou fazer uma troca de polaridade e voltou a subir, mas a região de oferta aqui bem forte, bem nivelando os preços, né? Como a gente sempre comenta. O ativo volta a cair, sente uma região de troca de polaridade nessa região aqui, isso em 2023, volta a ter indícios de demanda pelo ativo e de compra, né? Faz um movimento de alta com alta presença de demanda acompanhada do MACD aqui e volta a sentir essa região de oferta, né? Captura a liquidez, ó, isso aqui é uma captura de liquidez na região de oferta e consolidou numa região. Né? Ele tá consolidado numa região, nessa, fazendo topos e fundos minimamente ascendentes, mas que não configura uma tendência de alta, pelo menos no gráfico semanal aqui, com uma divergência no MACD, né? E aí vamos tentar trazer ele para o gráfico diário. No gráfico diário, bem consolidado, né? Ele tem movimentos de nivelamento do preço, né? Se a gente trazer aqui, ó, trazer uma linha, ó, colocar na cor preta, ó, ele está nivelando bem o preço aqui, tá vendo? Aqui é uma região que ele consolida o preço. Então, assim, em períodos mensais, digamos assim, ó, em períodos de mês a mês, ele vem corrigindo nessas regiões, né? Corrige aqui, sente a presença de demanda e volta a subir. Sente a presença de oferta e cai. Sente a presença de demanda e volta a subir. Então, ao meu ver, está consolidado meio que subindo, entendeu? Ele está numa região consolidada meio que subindo. Um pouco difícil de fazer uma análise nele, porque ele está numa forte presença de oferta aqui. Aqui ainda é uma forte presença de oferta. Ele está subindo devagar, entendeu? E cheio de regiões de liquidez para fazer captura, entendeu? Pode ser que ele venha aqui, capture liquidez e volte a subir, só que ele ainda está sentindo de certa forma a presença de oferta vendedora aqui, entendeu? Eu diria que dentro de todas as análises, a do boi está bem difícil de entender. Pode vir, captura liquidez e cai, vem, captura liquidez e sobe. Vai aí também da relação, da sazonalidade de desenvolvimento do gado, etc e tal. No mensal, ele tá também na mesma circunstância, né? As médias móveis alinhadas numa tendência de alta, só que o gráfico perto de uma região de oferta vendedora, entendeu? É isso que eu sempre tenho que trazer para vocês. Se você ver só aqui, ele tá subindo, ele vem de uma prévia movimentação de alta com alinhamento das médias no MACD a favor. Só que se você puxa para cá, tá numa baita região de oferta aqui, vendedora, entendeu? Tem que ter cautela também, eu diria. Cautela. Bom, pessoal, para finalizar aqui agora, nós estamos olhando ouro, Shao USD, né, que é ouro versus dólar americano, né? Bom, nem preciso falar o quanto que o ativo e a demanda pela procura do ouro subiu, muito oriundo de diversos fatores políticos e econômicos que estiveram aí no mundo, né? Quando o mercado tem uma certa. O mercado não gosta de imprevisibilidade, e imprevisibilidade aumenta a demanda pela oferta de ativos que, digamos assim, que o mercado entende ser mais seguro para ter reservas, né? No caso aqui é o ouro, e aqui a gente precifica ele no gráfico, entendeu? Pois bem, o mercado sentiu uma forte região de demanda nesse período e também nessa relação do ano, onde ele teve um movimento de impulsos de topos e fundos ascendentes bem significativos e bem claros aqui, né? Ele rompe a região, faz troca de polaridade e vem subindo com uma fortíssima presença de demanda pela demanda da relação da moeda, né?
Ele começou a consolidar um pouco nessa região. A gente está olhando aqui o gráfico semanal, tá? Ele está começando a dar uma consolidada nessa região e é aquilo que eu sempre falo. Começou a nivelar topos e fundos, começou a fazer nivelamento do preço, ele vai procurar sempre fazer a captura de liquidez, né? Quanto mais aumenta a incerteza global de diversos fatores que vem acontecendo no mundo, mais a procura por ele entendeu? A demanda por ele aumenta, entendeu? Entendeu? Então é isso, o mercado aqui no gráfico semanal vem de uma forte tendência de alta, ok, desses últimos anos, e está com uma breve consolidação, mas ainda com presença de oferta compradora. Aliás, desculpa, ainda com presença de demanda compradora, tá? Se a gente trazer ele para o gráfico diário, a gente tem isso de forma mais clara, né? Olha lá o que eu sempre falo. Consolidou o preço. Olha o que acontece quando o preço consolida, ó. Nivela o preço, o mercado captura a liquidez e volta a subir. Nivela o preço, o mercado captura a liquidez e volta a subir. Isso é uma captura de liquidez em região de consolidação e temos capturas de liquidez em região de tendência. Olha aqui, ó. Aqui era um fundo. Ele vem, captura a liquidez do fundo, faz pullback na média, como as pessoas melhor entender, e volta a subir, né? Então, assim, no meu olhar, ele subiu bastante, esticou bastante por diversos fatores, como eu havia mencionado antes, e consolidou um pouco. Ele pode corrigir de forma mais forte? Pode. Eu estou no TradingView, eu tenho menos ferramenta de análise gráfica aqui, para mim, né? Porém, ele pode voltar a corrigir nessa região, capturar liquidez, sente essa região de demanda, que é um fundo relevante, e voltar a subir? Pode, né? O ouro anda muito aí com as estratégias de reserva do mundo e com as instabilidades também, né? Mas é mais ou menos isso, gente. Tentei trazer aqui para vocês várias análises técnicas de vários tipos de commodities diferentes. Se tiver alguma dúvida, alguma commodity que vocês queiram que eu analise, coloque aí nos comentários do vídeo, ok? E fico muito contente com quem me acompanhou aqui até o final e até a próxima.